Vou te ensinar a fazer esse lindo porta-copo com esses coraçõezinhos em volta de todo ele, que dá esse charme todo especial à peça. E te convido para que, se você não me segue aqui ainda, você esteja me seguindo aqui e também lá no meu Instagram. E se você tem interesse em aprender outras peças diferenciadas em fio de malha, vou deixar para você o link de alguns cursos meus aqui na descrição. Então, agora, bora para o passo a passo. Iniciarei fazendo o anel mágico, enrolando aqui 3 dedos, vindo aqui por trás, puxando essa laçada e fazendo aqui esse primeiro ponto que eu procuro fazer mais folgado. Todos esses pontos da base eu procuro fazer mais folgados. E aqui eu vou seguir fazendo mais 7 pontos baixos, totalizando 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dou aqui uma folguinha nessa laçada para vir aqui nesse fio do anel mágico e poder puxá-lo para fechar o trabalho. Puxo até que eu perceba que eu puxei completamente, fechando aqui completamente o trabalho. Vou vir aqui com a agulha de baixo para cima, passando aqui debaixo desse ponto, esse primeiro ponto aqui por cima do trabalho. Vou vir aqui com essa laçada e conduzir ela aqui para baixo. Puxo ela aqui para baixo. Agora, eu venho aqui no fio do novelo e ajusto. Agora, eu introduzo a minha agulha por baixo dessa laçada. Preciso encontrar o centro do ponto que fica aqui abaixo dessa laçada. Vou introduzir a minha agulha de forma que ela saia aqui ao centro deste ponto, no centro aqui do ponto. Vou pegar aqui o fio. Trago ele aqui para cima, junto aqui com essa outra laçada, e faço aqui o primeiro ponto baixo dessa segunda carreira. Aqui nessa segunda carreira, a sequência será 2 pontos baixos centrados sobre cada ponto de base. Então, aqui eu já fiz um, farei mais um. Então, 2 pontos baixos centrados aqui e seguirei fazendo 2 pontos baixos sobre cada ponto de base, tomando cuidado para que a agulha sempre saia aqui ao centro do ponto na parte de baixo. Então, venho aqui, faço 1 e 2. Vou para o próximo ponto. Saindo ao centro do ponto, aqui não saiu. Saindo aqui agora. Farei mais 2, 1, 2, seguirei nessa sequência, preciso ter ao final dessa carreira 16 pontos baixos centrados. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final. Finalizada essa segunda carreira com 16 pontos baixos centrados, eu vou fazer o mesmo fechamento de carreira que eu fiz na carreira anterior. Introduzo a minha agulha de baixo para cima, nesse ponto que fica aqui por cima, trago essa laçada aqui para baixo, ajusto e virei agora com a agulha de cima para baixo, abaixo dessa laçada formada, nesse ponto aqui, ao centro dele. Introduzo a agulha de forma que ele sai aqui ao centro. Vou pegar aqui o fio, trazer essa primeira laçada aqui para cima, junto com a laçada aqui de baixo. Ficando aqui com 2 laçadas na agulha, eu pego aqui o fio e faço aqui o primeiro ponto baixo dessa terceira carreira. Nessa terceira carreira, a sequência será um ponto baixo sozinho e 2 pontos baixos juntos no próximo ponto.
Então, aqui eu já fiz um ponto baixo sozinho, virei aqui no próximo ponto e farei 2 pontos baixos, todos centrados. Então, tomando cuidado para que a agulha saia aqui ao centro do ponto. Então, venho aqui, faço 1, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo ponto, farei um ponto baixo sozinho. Todos os pontos baixos centrados. Um ponto baixo sozinho, no próximo, 2 pontos baixos juntos, sobre o mesmo ponto de base. Então, 1 e 2. Seguirei fazendo aqui, nessa sequência, precisarei ter ao final dessa carreira 24 pontos baixos centrados. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final. Finalizada essa terceira carreira com 24 pontos baixos centrados, eu vou vir aqui nessa laçada, vou deixar aqui uma sobrinha, cerca de 4 dedos, vou cortar para simular aqui o último ponto, o acabamento aqui dessa base. Vou vir aqui com esse fio, pego aqui uma agulha mais fina de número 5, introduzo aqui nesse ponto que fica aqui por cima e trago esse fio para cima. Dessa forma, agora eu retorno com ele de onde ele saiu, observando para formar aqui o desenho do ponto. Então, com a agulha agora de baixo para cima, eu venho aqui nesse ponto e trago o fio aqui para baixo, formando aqui o desenho do ponto. Aqui na parte de baixo, eu irei finalizar essas pontas. Escolho aqui alguns pontinhos e vou trazer essa pontinha aqui por debaixo desses pontos. Trago aqui, escondo, sempre observando para não danificar o ponto aqui feito. Se eu achei que apertou, eu venho aqui e folgo um pouco. Aí, de mesma forma, eu vou fazer aqui com essa outra pontinha. Trago aqui essa ponta de fio inicial, que eu iniciei o trabalho, aqui por debaixo de alguns pontos. Vou trazer aqui mais um pontinho, mais um pouco aqui. E agora, é só cortar. Corto, e aqui eu já escondo com a ponta da tesoura essas pontinhas que ficaram aqui para fora. E a base do nosso porta-copo está pronto, agora mesmo só a parte dos corações que eu farei na sequência com você. Para fazer os corações que ficam aqui ao redor desta base, eu vou estar utilizando cerca de 60 centímetros de fio. Vou utilizar aqui de várias cores, mas fica ao seu critério, fazer de uma cor só ou também utilizar as cores que você quiser aí. E aí é interessante que eu possa estar utilizando restinhos de fios, como eu estou fazendo aqui. Preciso ter em mente que eu utilizarei aqui 3 pontos dessa base para fazer aqui o coração. Então, eu inicio com esse ponto que fica aqui sozinho. Introduzo a minha agulha aqui por debaixo dele, pego aqui o fio, puxo essa primeira laçada aqui para cima, deixando aqui, ó, uma pontinha aqui por baixo, trago ele aqui na diagonal, para esse próximo ponto aqui. Nesse próximo ponto, eu introduzo a agulha aqui por baixo dele, dessa forma, pego aqui o fio, faço aqui esse primeiro pontinho, esse ponto inicial. E vou fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, eu virei aqui no próximo ponto. Passarei aqui a agulha por baixo desse ponto e farei aqui um ponto baixíssimo. Farei agora mais 3 correntes, fazendo aqui o outro lado do coração. Então, 2, 3. Virei agora no próximo ponto e farei um ponto baixíssimo.
Fiz aqui a parte de cima do coração. Farei agora um ponto baixíssimo também na diagonal, dessa forma. Virei aqui aonde eu iniciei. Introduzirei a agulha, darei aqui uma folguinha para fazer aqui o desenho do coração. Introduzirei a agulha aqui, ó, na diagonal. Pegarei aqui o ponto, o fio, pegarei aqui o fio e farei aqui um ponto baixíssimo. Feito aqui um ponto baixíssimo, eu posso vir aqui, deixar uma sobrinha, cerca aqui de uns 3, 4 dedos, e posso cortar. Tiro aqui o fio restante, e aqui eu irei simular o último ponto. Vou trazer esse fio por debaixo desse ponto aqui, no caso, esse segundo ponto feito. Trago ele pra cá, passo ele por baixo desse fio, desse ponto. Trago aqui esse fio por debaixo desse ponto e vou retornar com ele de onde ele saiu. Retorno com ele, com a agulha aqui, ó, debaixo da minha peça, saio aqui no meio dele e puxo ele aqui para baixo. Puxo aqui para baixo. Agora aqui é só ajeitar e finalizar aqui por baixo. Escolho aqui alguns pontos, passo uma agulha aqui mais fina, puxo aqui essa primeira pontinha. Vou fazer de igual forma aqui, vou passar mais uma vez, por debaixo de mais um ponto. Vou trazer aqui do outro lado, essa outra pontinha por debaixo de alguns pontos, escondendo e finalizando, arrematando aqui o trabalho. Vou vir aqui mais alguns pontinhos e vou trazer essa pontinha de fio. Aí é só cortar. Vou fazer essa finalização em todos os corações. Saltarei um ponto, então, se o coração utilizou até esse pontinho aqui, veio até aqui, eu saltarei um ponto e farei aqui nesse próximo ponto mais um coração. Porém, eu farei aqui na diagonal, então, eu tenho que considerar que o coração vai vir até aqui. Introduzo a minha agulha abaixo desse ponto, que será o ponto central do coração. Trago aqui esse fio aqui para cima. Vou ajustá-lo aqui abaixo. Vou trazê-lo na diagonal onde está a pregadeira. Então, eu passo ele aqui por baixo do ponto onde está a pregadeira. Faço aqui esse pontinho inicial. Vou tirar aqui a pregadeira. Tiro aqui o marcador e farei agora 3 correntes. 1, 2, 3. Virei aqui no próximo ponto, passarei por debaixo dele e farei um ponto baixíssimo. E farei agora 3 correntes. 1, 2 e 3. Virei agora no próximo ponto, farei um ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo e farei agora aquele ponto inicial que eu fiz do outro lado na diagonal. Então, eu venho com ele aqui, no início do coração. Venho aqui, puxo aqui o fio, faço aqui esse ponto baixíssimo na diagonal. Já posso aqui deixar a sobrinha, cerca de uns 3 dedos, para finalizar também esse coração. Corto aqui. E simulo como eu fiz com outro coraçãozinho. Farei dessa forma com todos os corações. Introduzo a agulha por debaixo desse ponto aqui. Passo ele aqui por debaixo dele. Passei aqui por debaixo desse fio e vou retornar com ele de onde ele saiu.
Mas agora, com a agulha aqui por baixo da peça, eu saio com ela aqui nesse ponto, aqui no meio do coração, e trago esse fio aqui para baixo. E agora é só finalizar como eu fiz o primeiro. Ajeito aqui, formando o desenho do coração, e farei dessa forma com todos os corações ao redor de toda a base aqui desse porta-copos. Farei aqui e retorno com você ao final. Finalizada aqui a peça, já fiz aqui os corações, totalizando aqui 6 corações ao redor de todo o porta-copos. Eu vou vir aqui no avesso da peça, vou encontrar aqui esses tracinhos que ficam aqui. Vou trabalhar agora neles. Observe que cada coração pega 2 tracinhos. Eu vou pegar esse tracinho aqui, mais ao final aqui do coração. Então, eu vou vir aqui com o fio. Vou fazer aqui essa laçada. E vou fazer aqui esse primeiro ponto. Ajusto para ele ficar mais apertado. E vou fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3. 3 correntes, eu vou saltar um tracinho e vou vir aqui no outro tracinho. Passei aqui a agulha por debaixo desse tracinho, vou puxar aqui essa laçada e finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer esse biquinho, esse trabalho, ao redor de todo o porta-copo. Então, venho aqui e faço 1, 2, 3 correntes. E vou prender aqui, saltando um tracinho, venho aqui no outro tracinho, que também fica aqui na beiradinha desse coração. E finalizo aqui com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes. Vou saltar um traço, vou vir aqui no outro traço. Tá bem justinho aqui. Passei aqui a agulha, pego aquela laçada, faço um ponto baixíssimo e vou seguir fazendo 3 correntes, salto um tracinho de base e vou no próximo traço. Seguirei fazendo aqui e ao final retorno com você. Fiz aqui as últimas 3 correntes, vou deixar aqui uma sobrinha nessa laçada para finalizar a peça. Corto aqui. E agora venho aqui com essa pontinha, com uma agulha mais fina. Agora eu pego essa pontinha, trago para cá, vou vir aqui no primeiro ponto feito das primeiras correntes, passo a agulha aqui, ó, por dentro desse primeiro ponto, trago essa ponta de fio aqui por dentro deste ponto e vou retornar com ele de onde ele saiu, com a agulha nessa posição. Eu retorno aqui neste ponto e trago essa ponta de fio aqui para baixo. Dessa forma, ficando assim, agora é só vir aqui no avesso e finalizar as pontinhas. Vou vir aqui com a minha agulha, trazer essa pontinha mais aqui para baixo. E agora é só escolher aqui alguns pontos e finalizar essas 2 pontinhas. Se eu achar necessário, se você achar necessário, pode colocar uma gotinha de cola aqui por debaixo dessas pontinhas, para ter mais segurança. Por hora, vou apenas cortar aqui, esconder aqui o que ficou aqui sobrando. E está prontinha. Finalizado aqui o porta-copo, ele ficou assim, uma ótima sugestão aí para o Dia das Mães, para você fazer para vender, para presentear ou fazer para si mesmo. Espero que você tenha gostado. Beijinho, fique com Deus. Tchau!